Se você sonha em engravidar ou já é gestante, mas sente muita ansiedade, medo das dores ou se pergunta como ter uma gravidez leve e consciente, esse episódio é para você. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Sejam muito bem-vindos de volta. Hoje nós temos um tema que toca o coração de muitas mulheres, que é a jornada da gravidez. Mas não a gravidez da forma tradicional, a gente vai falar aqui nesse episódio. A gente vai falar de uma abordagem que promete leveza, consciência e plenitude, através dos princípios milenares da medicina tradicional chinesa. Então fica aqui com a gente, porque eu tenho uma convidada muito especial para explicar tudo aqui pra gente. E essa nossa convidada já esteve em um outro episódio aqui do podcast que eu oriento você, caso não tenha assistido ainda, que volte alguns episódios atrás e assista ou ouça, porque ele dá uma base muito legal para tudo que a gente vai conversar aqui agora. A Juarana Dalmas, ela é mentora de fertilidade e gestação, com mais de 15 anos de experiência em farmácia clínica, e ela dedica hoje a sua vida a guiar casais na jornada para uma gestação. Ela é especialista em fertilização in vitro e oferece uma mentoria exclusiva para gestantes. É uma profissional que une a medicina tradicional chinesa à sua vasta bagagem, auxiliando mulheres que vivenciam uma gestação mais conectada, equilibrada e consciente. Juarana, seja muito bem-vinda mais uma vez! Obrigada, é um prazer enorme estar aqui novamente. O tema agora é diferente, né? Isso. A gente falou a primeira vez sobre a energia feminina. E agora a gente está adentrando mesmo um pouco mais específico. Especialmente porque eu tô nessa fase, né? Sim, e eu acho muito importante falar disso, da medicina chinesa na gestação, porque a grande maioria não sabe que pode ser feito durante a gestação, né? Muitas mulheres procuram a acupuntura, mas somente para a indução de parto ou a versão cefálica do bebê. É o clássico, né? Todo mundo acha que, assim, acupuntura na gestação. Sim, pro bebê virar. Isso, exatamente. Né? Ou para induzir parto, tudo mais. Isso. É quando as pessoas lembram. Como eu comecei a fazer acompanhamento com você antes de engravidar, já pra gente equilibrar a minha energia feminina e tudo mais. E quando eu engravidei, a gente deu seguimento a isso, eu descobri muitas coisas. Sim. E eu queria que, então, você começasse explicando como que a medicina tradicional chinesa, ela se diferencia das outras abordagens no que tange a gestação, esse período da gestação. Então, a visão da medicina chinesa em relação, seja a gestação ou a uma mulher normal, né, ao ser humano, é uma visão integrativa. Então, ela entende que o corpo ele está interconectado. No caso da gestação, a mulher, ela está em sua plenitude da energia Yin, que é a energia feminina, de acordo com a medicina chinesa, é a energia que prevalece no corpo feminino, mas que na gestação ela está no auge, né, da sua função, que é a função de acolhimento, nutrição, introspecção, né? Repouso. Seria como, se a gente comparasse as estações do ano, seria um inverno, né? Então, é quando a mulher realmente se recolhe, porque ela está criando uma nova vida. E o Yin é isso, é você formar matéria, formar o novo. Então, você está formando uma nova vida, você precisa de toda a energia disponível para gerar essa nova vida. Então, o que diferencia principalmente, né, também em relação à gestação, é essa visão integrativa. A visão de que o seu físico está conectado com o seu emocional, com o seu psíquico. Então, todo o tratamento da medicina chinesa, ele tem essa abordagem. De levar em consideração a mulher como um todo. Como um todo. E no momento que ela está vivendo. Exatamente, porque, lógico, né, estudos de neurociência, por exemplo, já demonstram, né, tudo que a mãe sente, o bebê sente. Então, se a mãe está equilibrada emocionalmente, o bebê também vai ficar. Né? E isso determina a saúde psíquica
do bebê, o neurodesenvolvimento e a energia que ele vai carregar para o resto da vida dele. Legal. E ao contrário também do que muitas pessoas pensam, a medicina tradicional chinesa, ela não é só a acupuntura com as agulhas. Não. Né? E que isso é muito legal, principalmente ali na mentoria que você tem para gestantes, que você traz um material muito completo, assim, desde dietoterapia, segundo a medicina tradicional chinesa, cada fase, então, primeiro mês, segundo mês, o que tá sendo, quais são os meridianos do bebê que estão sendo formados, então, o que a mãe tem que fazer, o que ela tem que pensar, o que ela tem que fazer. Então, explica um pouco tudo, assim, além das agulhas. Sim, essa ideia de criar essa mentoria foi a partir da minha vivência durante a gestação. Pela minha formação, eu sempre gostei muito de estudar, então eu reuni muito material envolvendo a gestação, como cuidar do bebê, cuidar da mãe durante todo esse período e também pós-parto. E aí, então, eu vi a necessidade de abrir esse conhecimento para as mulheres que buscam o tratamento, né, o acompanhamento com a medicina chinesa na gestação. Então, eu criei a mentoria Maternidade Consciente, realmente para trazer essa consciência à mãe, à gestante, da grande responsabilidade que ela tem, né? Hoje a gente sabe que tudo o que a mãe faz durante a gestação impacta até a terceira geração. É muita bagagem, né? Muita herança que a gente tem. E aí, então, eu incluí todos os meus conhecimentos de homeopatia também, florais de Bach, aromaterapia e a medicina chinesa. Dentro da medicina chinesa, ela tem diversas abordagens de tratamento, como você citou. Então, tem a acupuntura, que é o uso das agulhas. Tem a auriculoterapia, que seria a acupuntura na orelha, sem uso de agulhas. Também existe a aplicação da dietoterapia chinesa. Então, dentro da gestação, a gente sabe que mês a mês é formado um meridiano do bebê. Então, dentro daquele mês, a gente precisa favorecer, estimular e fortalecer aquele meridiano em formação. Então, são relatados hábitos de vida, principais sabores que a mãe precisa consumir naquele mês para passar pra fortalecer esse meridiano e a energia do bebê. Pensando nos conceitos, a gestante passa o Jing para o bebê, que é a essência de, voltando para relacionando assim à medicina ocidental, seria a carga genética. Só que essa carga genética você passa, a epigenética também, através de todos os hábitos de vida e alimentação da mãe. Então, tudo isso vai formar o Jing do bebê, a carga genética que ele vai carregar para o resto da vida. Quanto mais fortalecido for esse Jing do bebê, mais saúde ele vai ter, mais vitalidade ele vai ter. Legal. Então, isso é muito importante, né? E isso está relacionado aos hábitos de vida e à alimentação. A fitoterapia chinesa também pode ser indicada durante a gestação de forma pontual. Por isso é muito importante a escolha do profissional que saiba tratar da gestação com a medicina chinesa, porque sim, os chineses usam fitoterápicos de forma pontual durante a gestação, diferente da medicina ocidental. Né? Então, tem que ter cautela, muito conhecimento, saber quando usar para ter um objetivo de restaurar e equilibrar essa mãe. Legal. E Ju, como é que é feita nessa parte da gestação a aplicação das agulhas? Como é que é o protocolo com uma gestante? Claro, cada protocolo vai ser individualizado de acordo com as necessidades, né? Eu sei disso que eu faço contigo. Mas, de forma geral, como é que é? Pode, né, agulhar? Não pode? Até qual período pode? Como funciona? Sim. Então, a gestação, ela é um período delicado, né, da mulher. Então, a acupuntura na gestação, ela é realizada com alguns cuidados. Então, não são todos os pontos de acupuntura que a gente pode usar, né? Precisa ter cautela na forma de manipular a agulha, na forma de aplicar os pontos. Tem pontos que são exclusivos para uso somente no final da gestação, que é a indução de parto realmente. Mas, tirando isso, o início do tratamento da gestante com acupuntura até a 12ª semana de gestação, ela deve ser realizada semanalmente. Por quê? É o período crítico, né? Ali o primeiro trimestre, é onde a energia da gestante
tem uma maior demanda, porque tá em formação todos os órgãos do feto. Então, há uma necessidade maior de aumentar o aporte de nutrição para o endométrio e para o feto, para a formação da placenta, para espessamento ali e favorecer a nidação no endométrio do embrião. Então, tudo isso é muito importante. Então, a frequência da acupuntura nesse período é semanal. E isso tudo estimulado com as agulhas. Sim, com as agulhas, de forma bem pontual e, se necessário, existe a técnica da moxa, né? Que é o aquecimento. Mas em gestante, assim, é pontual mesmo. São casos de gestante que tem muitas náuseas, uma deficiência muito grande. E aí a gente usa outras técnicas. Mas se não, é basicamente a acupuntura. Eu incluo no meu método os florais de Bach para equilibrar emocional, já que há uma, digamos assim, uma dificuldade em aceitar o novo ritmo de vida que a gestação exige, né? E sono, enjoo, necessidade maior de repouso, então tudo isso é necessário, mas a mãe, ela estranha, né, essa mudança. Seguindo a gestação de forma natural, sem nenhuma intercorrência, as sessões são sempre quinzenais, né? O acompanhamento, ele é esporádico, então a gente entra conforme for a necessidade da gestante, relato de queixas ou tudo mais. No final da gestação, aí então, a partir ali da 38ª semana, a gente já começa a indução de parto. Nesse período, a gente entra com sessões semanais. Se existe um prazo para o bebê nascer, a gente pode fazer até cada 2 dias a acupuntura. E até eu gostaria de explicar em relação à indução de parto. Não significa que eu vou colocar uma agulha e simplesmente vai entrar em trabalho de parto. Isso não existe, né? A acupuntura entra como um convite para o bebê, sinalizando para ele que está tudo pronto, né? Que ele pode vir a hora que ele quiser. Em relação ao corpo da gestante, é muito importante a acupuntura porque ela vai ajudar a relaxar, diminuir a ansiedade, que é muito maior no final da gestação, alívio de dores, principalmente lombares, né, no sacro, e afinamento do colo gradativo, e também relaxamento dos ligamentos do quadril, que é importante no caso do parto normal. Então, tudo isso a gente consegue fazer com a acupuntura e entra também a fitoterapia junto. Né? Legal. Como é final da gestação, a gente entra mais forte com a fitoterapia. Legal. E no começo da gestação também, você citou toda a importância ali da acupuntura para formação, para acalmar a mãe, mas também para melhora de sintomas, que são muito comuns nesse começo, né? Sim. Que os hormônios estão assim, o corpo ainda não se adaptou, a mulher ainda não está entendendo toda essa oscilação hormonal, então a gente sente bastante enjoo, às vezes dor de cabeça, cansaço. E a acupuntura ajuda a amenizar também esses sintomas, né? Exato. É muito importante a gestante ter consciência de evitar ao máximo, né, tratamentos alopáticos durante a gestação, trazem consequências para o feto. Então, buscar alternativas de tratamento é super importante nessa fase e a acupuntura entra como uma ótima alternativa. Muitos médicos, inclusive, têm receio de indicar acupuntura durante a gestação por ter medo de vai induzir um parto prematuro ou provocar algum mal-estar para o feto. E é totalmente... Falta de conhecimento, né? Exato. É totalmente o contrário, só traz benefícios quando ela é aplicada da forma correta, né? Então, é importante procurar um profissional certo. Em relação a esses sintomas iniciais, eles são normais por conta da alteração hormonal que a gestante sofre no início da gestação. Tirando isso, quando ele é exacerbado, aí já é um desequilíbrio. Quando você se prepara para gestar, você minimiza, né, esses sintomas. Quando a mulher tem um cansaço excessivo, representa muito a energia dela em desgaste, a energia vital dela, que a gente chama de Qi. E o principal objetivo do tratamento da gestante é fortalecer esse Qi. Porque a mulher precisa se adaptar às constantes mudanças da gestação e não desgastar muito a sua energia. Afinal de contas, ela vai precisar de bastante energia após, né, a gestação. Então, todo esse cuidado é muito importante. Quando a mulher tem um desgaste maior dessa energia vital antes de engravidar, ali no início da gestação,
que os sinais demonstram isso, o bebê pode inclusive nascer com baixo peso ou aquela restrição de crescimento fetal. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar nutrindo essa mãe. Legal. Então, é muito importante e a acupuntura é um aliado super eficaz, descolamento de colo de útero, prevenção. A medicina chinesa, o objetivo dela é prevenção. Né? Então, quanto antes você se preparar com esse tratamento é natural, né? Não tem contraindicações, então é melhor para a mãe e para o bebê. Ela vai ter uma gestação mais saudável, mais tranquila, mais leve. Sim, legal. E é importante, né? Eu acho que eu tento trazer esses temas, tento trazer pessoas como você aqui pro podcast, enfim, justamente porque eu defendo muito essa bandeira da gente, não que o remédio alopático não tenha o seu lugar, Sim. mas eu acho que ele tem o lugar dele em momentos específicos em que outras coisas não funcionam. Mas para tratar alguns sintomas como náuseas, dor de cabeça, cansaço, Sim. eu acho que sempre que a gente puder recorrer a recursos naturais, melhor. Unir tudo que a gente tem, né? Sim. Que, claro, você toma um remédio alopático é como tirar com a mão, né? Mas ele vai ter as suas consequências. Então, quando a gente junta várias coisinhas naturais, talvez elas tenham o mesmo Sim. poder ali do Eu alopático. já atendi gestante, por exemplo, com crises de enxaqueca. Severas. E, claro, ela estava usando alopáticos, mas ela estava extremamente preocupada, né? Porque Claro. vai passar o resto dos meses da gestação usando o medicamento. Sim. E aí, então, ela me procurou. Com 2 sessões, a gente conseguiu tratar. Olha! E, assim, ela nunca mais teve. Né? Então, é muito importante esse conhecimento. Por isso que eu fico feliz de estar aqui falando sobre isso. Sim. Né? De não só procurar acupuntura para final de gestação. Exato. E você pode fazer esse acompanhamento a gestação inteira. E também antes da gestação, muito importante, né? muito. A gente sabe que a acupuntura, ela é conhecida também por ajudar na fertilidade, né? De muitas mulheres. E eu queria que tu me contasse um pouco também. Realmente ajuda a engravidar mais fácil? Aumenta as chances de engravidar? Como que a acupuntura pode ajudar essa mulher que tá nesse momento pré-concepção? Então, a acupuntura, sim, ela ajuda, aumenta muito as chances de gestação, seja ela natural, seja através de tratamentos de reprodução assistida. Isso é comprovado, né? Existem diversos estudos científicos comprovando isso. Inclusive, teve ano passado um congresso de reprodução humana em Florianópolis. Então, foi falado muito sobre a acupuntura. Que legal. Né? Claro que a abordagem ainda para os médicos é focada na FIV e em relação à transferência do embrião, porque existe um protocolo muito famoso, que é o protocolo de Paulus, desenvolvido por um médico alemão, que são pontos específicos de acupuntura que favorecem a transferência, né, a anidação do embrião após a transferência. No entanto, os benefícios da acupuntura são diversos, até porque quando uma paciente chega para mim procurando tratamento de fertilidade, é muito importante que ela já chegue com um diagnóstico clínico correto e preciso. Então, assim, eu friso muito isso, a necessidade de investigar as causas, né, da fertilidade. Que os tratamentos daí com a acupuntura mesmo vão ser diferentes, né? Sim. Tem um detalhe bem importante, porque esse diagnóstico clínico, ele vai guiar o tratamento com a medicina chinesa. No entanto, ele não vai engessar. Por quê? A partir desse diagnóstico clínico, eu faço um diagnóstico energético, que é o feito pela medicina chinesa. Nesse diagnóstico energético, eu vou avaliar a saúde global dessa mulher, ou desse casal, né, do homem também, avaliando desequilíbrios das energias, seja no Qi, que eu falei para você, que é a energia vital, que é a energia que ela vai passar, por exemplo, para o bebê, seja na energia yin yang. Muitas mulheres tem esse desequilíbrio, né? A mulher, ela vibra muito na energia masculina e a gente precisa trazer ela de volta para o feminino. Isso é extremamente importante para que a gestação aconteça. E também desequilíbrios energéticos dos 5 elementos que a gente fala, né? Então, tudo isso é harmonizado com a acupuntura. A medicina chinesa, né? Eu já falo que a gente usa muito a fitoterapia nesses casos. E a dietoterapia também. Então, essa harmonização do corpo para preparar aquela mulher, aquele casal para engravidar é extremamente importante. A acupuntura, nesses casos, ela aumenta muito o aporte sanguíneo
dos ovários, do útero. Então, isso vai favorecer a melhora da qualidade dos óvulos, vai melhorar a qualidade do endométrio, né? A espessura dele, a nutrição dele. Também regula ciclos menstruais, então ciclos anovulatórios são harmonizados. Tudo isso porque a acupuntura libera neurohormônios que irão influenciar na ovulação, né, em todo o ciclo. Além disso, um ponto que é super importante, que acomete muitas mulheres que desejam engravidar, é a ansiedade e o estresse. Então, já tem mais de uma comprovação mostrando que o estresse e a ansiedade impacta, sim, na fertilidade. Com certeza. E a medicina chinesa tem um conceito que eu acho maravilhoso nesse sentido. Para que a gestação aconteça, tem que existir uma comunicação entre o coração e o útero. Então, assim, é aquela conexão de intuição, né? De receber aquele embrião, né? Tudo isso impacta diretamente na fertilidade. Então, são diversos pontos observados na mulher que são tratáveis, né? Na medicina chinesa, por exemplo, não existe o termo infertilidade sem causa aparente, não existe, né? Por mais que a mulher tenha feito diversos exames e não existe nada. Você vai encontrar um desequilíbrio ali. Sim, porque o desequilíbrio energético, ele tá ali. Impacta, né? Ele existe, embora ele pode ainda não estar afetando o físico, mas futuramente ele vai afetar. Muito legal. Enquanto eu te ouvia falar, eu lembrei de uma amiga minha que tá grávida agora também, tá quase ganhando, mas ela teve aí um momento de bastante espera para conseguir engravidar. Ela demorou cerca de 1 ano e aí ela tava preocupada. E ela falou, não, eu vou investigar, enfim, ela é médica. E ela foi atrás e ela viu que ela tinha uma endometriose, né? Nunca tinha sofrido com isso, nunca tinha sido visto, diagnosticado, e ela viu que ela tinha uma endometriose e ela teria que fazer a cirurgia, então. Mas ela sempre foi uma pessoa, assim, que trabalhou muito, que estudou muito, ralou muito, né? Especialização, vida de médico uma vida, assim, né? Sempre a servir o outro. E nesse período em que ela estava tentando, né, engravidar, ainda não tinha tido o diagnóstico, ela se voltou muito para ela, para poder cuidar dela, né? Então, melhorou muito a alimentação, começou a fazer atividade física mais do que ela fazia, diminuiu bebida alcoólica e realmente, assim, ela melhorou muito a sua saúde no geral. Diminuiu a carga de trabalho, porque ela também começou a se preparar. Ela pensou, nossa, quando eu engravidar, não posso trabalhar tanto quanto, porque com um bebezinho, como é que eu vou fazer? Não vou conseguir trabalhar ao mesmo tanto. Então, a cabeça dela foi mudando. Depois que ela fez a cirurgia, a primeira vez ela engravidou. Claro que depois da cirurgia as suas chances são aumentadas, mas no caso dela, tinha, né, sido visto que ela teria que ser FIV, no fim das contas. Sim, teria que foi ser FIV. natural. E foi natural. E aí, beleza, mas foi muito bonito porque ela conta hoje, ela diz assim, eu acho que se eu tivesse engravidado no primeiro mês, rapidamente, eu não teria tido tempo de olhar pra mim, de melhorar minha qualidade de vida, de desacelerar, de confiar na minha intuição e talvez eu não soubesse nutrir e cuidar tão bem do meu bebê quanto hoje, porque eu precisei primeiro aprender a cuidar de mim. Eu achei tão bonito isso. Sim. E vai tão ao encontro com o que você falou também, né? Que é essa preparação. O gestar, ele é o gestar da mãe. E não necessariamente você precisa estar grávida. Só o fato de você pensar em quero engravidar já é o começo de uma mudança de vida, de uma mudança de mentalidade, né? Tem uma pergunta que até outro dia eu li e eu achei muito importante. Uma pergunta para ser feita quando você decide se você quer engravidar ou não. Você quer ter um filho ou você quer ser mãe? Eu achei maravilhosa essa pergunta. A resposta é totalmente diferente. É completamente diferente. E apesar das pessoas não terem a consciência, é importante trazer essa consciência, muito, né? Muito, muito. No caso da sua amiga, o que aconteceu? Ela acessou a sua energia yin. Sim, total. Ou seja, ela enxergou a si mesma e ela buscou, o recolhimento. Até porque os atributos da energia yin são necessários para você cuidar de um bebê. Então, você precisa desenvolver ele antes. Né? O maternar começa muito antes. Você cuidar de você primeiro. Né? Você vai ser a casa do seu bebê. Eu passei por isso também. Quando surgiu o meu desejo de maternar, peraí, tô trabalhando demais. Né? A minha energia está indo toda para o trabalho. Que outro aspecto da minha vida precisa ser visto
para favorecer essa gestação, né? Então, é aquele aspecto feminino, aquele aspecto do recolhimento, de se cuidar, se respeitar, né? Ter esse cuidado com o corpo, respeitar a necessidade dele. Ele está pedindo repouso. Realmente, a gente perde esse contato de perceber o que o seu corpo está pedindo. Então, isso é muito importante. Então, com base nisso também, eu criei a mentoria Preparando o Ninho, que é realmente preparar o ninho. Que é antes da gestação. É antes da gestação. A medicina chinesa, ela preza que o tratamento se inicie no mínimo 3 meses antes do desejo, do início das tentativas. No entanto, tem diversas pesquisas mostrando que, por exemplo, o óvulo que você está ovulando hoje, ele foi recrutado em seu ovário 1 ano antes. Uau! Ou seja, naquele 1 ano, tudo que você passou está impactando na qualidade daquele óvulo. Então, começa a se cuidar o quanto antes. Apareceu o desejo, já muda seus hábitos, né? Tenha consciência disso. Você sabe que é interessante porque quando eu procurei acupuntura, eu ainda não tinha o desejo de ser mãe, lembra? E eu falei assim, Ju, eu ainda não quero, né, ser mãe, mas eu quero que quando eu queira ser, eu consiga. Então, eu já quero me preparar agora para quando for o momento eu estar bem. Então, essa consciência vem mesmo antes. Assim, claro, eu já tinha consciência de que um dia eu ia querer e que por mais que não fosse aquele momento, eu já queria me cuidar. Então, é importante essa consciência. Isso é super importante. Até tem o caso da minha última mentorada, do Preparando o Ninho, que é uma história bem incrível, porque ela me procurou, ela já tinha feito um ciclo de FIV e não tinha tido sucesso. E aí, então, ela ia para o 2º ciclo de FIV esse ano. E ela conversou com a médica dela e a médica comentou o seguinte, que a reserva ovariana dela estava muito baixa, que ela não podia esperar mais. Ela ia fazer a mentoria de 6 meses, né? Já que eles tinham passado por um ciclo, sem sucesso, então eu recomendei 6 meses de mentoria. Aí ela entrou em contato comigo, Ju, a médica quer começar já, qual o mínimo de tempo que é necessário para a gente se preparar antes? Eu falei, o mínimo, mas o mínimo é 3 meses, bem feitos, né? Então, o casal se dedicou ali por 3 meses, nós aplicamos todos os pilares da mentoria. Então, a gente trouxe a consciência do que eles estavam fazendo, que prejudicava a Isso fertilidade. Você fala tanto em hábitos do dia a dia, quanto a alimentação, sono, tudo. Entra a primeira fase, é o que eu chamo de detox, né? Perceber aquilo que você está fazendo de errado. Entra trocar panela, trocar cosméticos, de uso, né, diário, sono, que impacta diretamente na qualidade, principalmente ovariana. Então, melhora do sono, alimentação. Medicina chinesa é contrária ao jejum, né? Até porque, entre aspas, né? Porque, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. A medicina chinesa recomenda você se alimentar até no máximo às 7 horas da noite. E o café da manhã, seguindo a medicina chinesa, deve se iniciar às 7 horas da manhã. Ou seja, é um jejum de 12 horas. O natural, né? É o natural. Então, fora isso, é demais, o corpo precisa. Tem horários de funcionamento de órgãos que vai favorecer a formação de sangue, que é importante para a mulher, né? Para que ela tenha um endométrio gordinho, como eu falo. Essa primeira etapa é realmente corrigir o que está afetando negativamente a fertilidade. Trazer essa consciência. O segundo pilar já entra em corrigir essas deficiências, esses entraves da fertilidade. E o terceiro pilar já entra com o tratamento, né? Essa mentoria foi feita online, então ela não reside aqui. E aí muitos me perguntam, e a acupuntura, como é que faz, né? Bom, a acupuntura não é unicamente um tratamento, né? Então, o conjunto das técnicas... Ela é um dos pilares. É um dos pilares. É o conjunto das técnicas da medicina chinesa que faz o tratamento. E como eles fizeram 3 meses, ela iniciou a acupuntura na metade quase finalizando o 3º mês da mentoria. Então, assim, foi toda a mudança de hábito dela. A suplementação, como farmacêutica clínica, eu consigo auxiliar nesse sentido. Então, a melhora da nutrição, né, das células. E
a dietoterapia e a fitoterapia chinesa, né? Porque a fitoterapia chinesa, a forma como ela é preparada, a técnica chinesa da fórmula magistral é para atuar nos meridianos de acupuntura, ou seja, é como se fosse uma acupuntura, entendeu? Só que de uma forma que você não usa agulha, mas você está corrigindo os seus meridianos, né? Suas deficiências ou excessos. E ali ela não precisou ir para FIV. Que legal. No 3º mês ela engravidou naturalmente. Que legal. Ela já está indo agora para 3º mês de gestação. Super feliz, saudável, né? Bebê se desenvolvendo super bem. E aí ela entrou na mentoria Maternidade Consciente. Né? A gente está acompanhando a gestação. Que legal, que legal. É muito gostoso ouvir, né? Nesses casos de sucesso, quando às vezes a pessoa ela tem um direcionamento, então ela acha que ela vai para aquilo e ela consegue mudar primeiro a cabeça dela. Sim. E depois os hábitos dela e ver que dá resultado, Sim. né? Eu acho que isso é muito, muito legal, porque mais uma vez a gente vê que é possível, que isso que a gente, parece que para tantas pessoas não é palpável, porque não estão conseguindo colocar em prática mesmo, né? Até eu já citei aqui algumas vezes que uma vez eu fui convidada para um aniversário e tinham várias pessoas que eu não conhecia, que trabalhavam no meio corporativo e estavam falando assim, gente, estavam trocando ali informações sobre remédios para ansiedade, para dormir, para isso e aquilo. E aí alguém falou assim, mas estraga microbiota. Aí uma dessas pessoas falou assim, tá, como é que então faz? Aí uma delas falou brincando assim, trabalhar com o que gosta, tomar chá verde, fazer yoga, nananã, ou seja, impossível. E eu fiquei tão chateada com aquilo, porque, assim, não por eles, não, né, nem nada, mas porque eu vejo, nossa, tão longe, assim. Com certeza, depende muito da vida de cada um, né? Mas sempre dá pra gente fazer alguma coisa. Depende muito da nossa vontade. Exato. Por isso, primeiro, essa mudança de mindset, Sim, né? Exato. Super importante, principalmente na questão da fertilidade, porque há necessidade de mudanças de hábitos. A acupuntura sozinha, ela não vai fazer o tratamento. Então, a tua mudança de hábito também impacta profundamente. Essa consciência precisa... por exemplo, a pessoa que decide engravidar, ela tem que ter a consciência de que vai mudar. A vida precisa mudar para que essa gestação aconteça. E assim, pensando em mulher, claro que o objetivo é engravidar, mas o fato da mulher já acessar a sua energia feminina, já ter um ciclo regulado, já não sofrer com desconforto de menstruação, né, cólica, TPM, dor de cabeça, enxaqueca, que tudo isso está relacionado à saúde reprodutiva dela que está deficiente, né? Então, assim, não é só o objetivo de gestar, é o seu bem-estar. Eu tenho uma paciente que ela é extremamente ansiosa para que a gestação aconteça, ela está tentando de forma natural. Esse mês ela não conseguiu focar muito em tentar engravidar e aí ela abandonou um pouco o tratamento. A gestação é o presente, né? É quando tanto que na medicina chinesa ela fala, a gestação acontece quando há um excedente de energia, ou seja, a mulher precisa estar no seu ápice energético, no seu auge de saúde. Né? Isso faz sentido agora, pensando no que quando eu engravidei, que eu tava com muita energia. Sim, exato. Porque você estava equilibrada. Então, você tem esse excedente de energia para gerar uma nova vida. Se isso não tem como gerar vida, entendeu? Ou até mesmo não tem como ela se manter. Pode até acontecer, mas acontece muitas perdas gestacionais. A medicina chinesa também ajuda muito nessa questão. A evitar, prevenir, trazendo a saúde fértil para essa mulher, você vai prevenir a ocorrência de aborto. Sim. Porque, por exemplo, a medicina ocidental enxerga a necessidade de investigar a causa de um aborto após 3 perdas gestacionais. Eu acho isso um absurdo. Eu também acho, é chocante isso, né? Porque aquela mãe que perde um bebê, ela tem o psicológico dela tão afetado, o emocional dela é impactado profundamente, né? É uma perda, é um filho. E isso, enquanto você não equilibrar, né, vai ser difícil que aconteça uma próxima e pode acontecer outras perdas. Então, assim, vamos evitar que isso aconteça. Com certeza. Né? Ainda falando em fertilidade, né? Pra gente aí melhorar a nossa fertilidade, eu sei que você
Você falou ali sobre o jejum. Jejum não é aconselhado, então, para mulheres que estão tentando engravidar, melhorar sua fertilidade. E o que você acha das banheiras de gelo? Polêmico, que a mulherada tá fazendo. Não só a mulherada, né? Sim. Muita gente. Enfim, tem vários estudos aí que falam sobre a questão da imunidade e tudo mais. Mas o que você acha pra mulher que... pra fertilidade da mulher que tá querendo engravidar, como que isso impacta e como a medicina chinesa vê essa imersão em banhos gelados? Então, a medicina chinesa é contrária ao frio, principalmente para a mulher. Digamos assim, eu faço o diagnóstico energético numa mulher, ela pode estar com excesso de calor ou excesso de frio. O que geralmente acontece, essa mulher está com excesso de frio. O corpo feminino, para ser saudável, para engravidar, ele precisa estar aquecido. E lembrando que o excesso de frio não quer dizer que essa mulher sente o frio, né? Não necessariamente, né? A gente percebe sintomas, por exemplo, mulheres que apresentam coágulos pequenos na menstruação, isso já indica sinais de frio interno, que a gente fala na medicina chinesa. Aquela mulher que apresenta lábios arroxeados, né? Ela pode, sim, ter extremidades frias, como os pés. Aquela mulher que se queixa assim, meu pé está sempre gelado, não consigo aquecer. Então, assim, esses banhos de gelo, para a mulher, não é saudável, de acordo com nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Okay. Mesmo aquela que tem excesso de calor, identificado no diagnóstico, não. Porque se eu promovo, tanto que a indicação de tratamento para ela não pode consumir alimentos congelados, alimentos frios, nem crus. Por conta disso, o corpo vai aumentar ainda mais o calor para compensar. Para compensar aquele frio que entrou. E outra, quando o frio penetra no corpo, ele é extremamente difícil de tirar. Tá? Então, é um tratamento que demanda mais tempo. Então, quanto mais evitar, melhor. Não é para mulher, estamos falando de mulher especificamente. Não recomendo, não é indicado. Isso provoca estagnação, né? A gente estava falando, sente mais tensão no corpo, né? Por quê? Porque gerou a parada do Qi. A energia não está fluindo, a energia está estagnada, parada, não circula o sangue, né? Então, sei que tem uma vertente de tratamento nesse sentido, mas seguindo a medicina chinesa... Não é indicado, especialmente para quem está pensando em fertilidade. Nunca! Ok, super explicada essa parte. E seguinte, a gente tá falando aqui muito de, pré-concepção, gestação, mas eu sei que também é muito importante no pós-parto a medicina chinesa, né? Sim. Você faz esse acompanhamento também, né? Faço. É difícil conciliar um pouco, né? Porque... As agendas. E a mãe, assim... Bebê recém-nascido, nova rotina, né? No entanto, eu disponibilizo atendimentos domiciliares nesse caso, principalmente ali até o 3º mês do bebê. Até esqueci de comentar contigo, mas eu também tenho especialização em pediatria, de acordo com a medicina chinesa. Não sabia. Sim, usei muito na minha filha. Então, assim, tem toda a parte da recuperação, né? Seja se a mãe passou por um parto natural ou um parto cesárea. Recuperação de cicatrizes. Os últimos meses, o último trimestre de gestação, a gestação naturalmente na mulher promove uma estagnação de energia na região que a gente chama do triplo aquecedor inferior, que é a região aqui do ventre. Então, depois que o bebê nasce, a gente precisa movimentar essa energia novamente, né? Ajudando na eliminação ali de restos, né? De placenta, né? Do endométrio, isso, a acupuntura ajuda muito. A retração do útero. Eu lembro, eu passei por parto cesárea e eu apliquei os pontos para retração do útero. Foi incrível a redução do tamanho do meu abdômen. Que legal! A diferença, assim, foi de um dia para o outro. A melhora da cicatrização, né? Das aderências. Tudo isso a gente ajuda. A amamentação. Então, como que funciona? Muito importante. Você sabe que é o meu maior medo? Sim. Mais do que parto. Sim. E é importante porque realmente é mais difícil que o parto. A gente tem medo do parto, mas a amamentação do meu ponto de vista e na minha vivência, foi a parte que exigiu mais. Por isso que eu sempre recomendo doulas nesse sentido. Sim. Tem que ter um acompanhamento ali para pega do bebê, é muito importante. Mas, enfim, a amamentação, ela é
cuidada antes, durante a gestação. Né? Então, toda essa parte nutricional, de sangue, que eu tenho um fluxo de energia que não obstrua, por exemplo, os dutos mamários. Tudo isso a gente cuida durante a gestação. Legal. Tá? Para que você chegue no período da amamentação e fique mais tranquila e se preocupe só com a pega do bebê. Né? Então, essa parte nutricional a gente cuida antes. Legal. Mas ajuda muito. No caso, por exemplo, de aquela mastite, a acupuntura pode contribuir muito, tá? Então, tem várias técnicas. Com agulha mesmo? Com agulha mesmo, Olha, tá? que legal. Porque está associada a meridianos, né? Que influenciam e impactam na produção de leite. Legal. Outra questão pós-parto do bebê, né? Então, sono do bebê, que é uma dificuldade inicial, né? Da rotina. A acupuntura ajuda nesse relaxamento. Eu tenho técnicas de tuiná, que é uma massagem chinesa. É uma massagem que a mãe pode fazer no bebê. Então, assim, eu ensino a mãe essa massagem e ela aplica. São massagens que vão aumentar a imunidade do bebê, que é frágil no início, né? Tem órgãos do bebê que ainda estão em formação. Por exemplo, o pulmão não está totalmente, né, desenvolvido pela medicina chinesa. Então, a gente vai fortalecer isso. O baço do bebê também, que é essa parte nutricional dele. Então, a gente tem que fortalecer, porque também está envolvido na imunidade. Todo bebê recém-nascido, ele está com o fígado estagnado. Por quê? Por exemplo, uma mãe que passou por uma cesárea, né? Tem anestesia, tem toda a parte emocional da mãe, a gente não sabe como foi aquele parto, né? Se ela estava tensa, se ela estava preocupada, se aconteceu alguma intercorrência, e tudo isso vai afetar o fígado do bebê. Então, a gente precisa liberar essa energia do fígado dele, né? Isso vai ajudar também, posteriormente, a evitar reações exacerbadas nas vacinas. Eu apliquei muito acupuntura na minha filha. Com agulha também? Sim, porque a acupuntura na pediatria é diferente. Já explico. Na questão de prevenção das reações adversas a vacinas. Olha. Então, são sessões de acupuntura feitas antes da aplicação da vacina e depois. Legal. Então, previne a febre, o inchaço, a dor. E também ajuda o fígado a metabolizar aquilo e eliminar as toxinas. Legal. Né? Então, isso é bem importante para o bebê. A acupuntura na pediatria, ela não tem retenção de agulha. Por exemplo, na gente, quando a gente faz, fica de 20 a 30 minutos com a agulha. Não, o bebê, como eles são sensíveis, o estímulo é muito grande para eles. Então, você coloca a agulha e já retira. Você estimula o ponto e já retira. E lembrando que não dói, não é para doer. Não, né? Hoje a minha filha pede para fazer acupuntura. Que fofinha! Sim. Então, assim, ela tá acostumada, claro, ela me vê com agulhas, né? Tem todo esse processo, mas o bebê não sente. Lógico, tem mães que ficam agoniadas, né? Em relação a isso, em ver o bebê com acupuntura. E existem, sim, o stipper, que é uma pastilha de silício, que a gente pode colocar ali no pontinho de acupuntura e ele vai estimular. A própria auriculoterapia pode ser feita nos bebês. Legal. Então, a tuiná, que são massagens que estimulam os meridianos. Então, são técnicas que não usam agulha, né? Mas a tuiná eu gosto de ensinar a mãe para melhorar a conexão mãe-bebê. Né? Essa massagem da mãe com o bebê é maravilhoso. Você sabe que eu li, eu tenho um livro que apareceu lá em casa, minha sogra me deu, sei lá de quem que era, que é sobre massagem, mas é uma massagem indiana, Shantala. A Shantala, sim, maravilhosa. Então eu li que acredito que seja os benefícios muito parecidos. É outra medicina milenar, né? Exato, outra técnica. E ajuda muito na conexão, ajuda muito o bebê. A parte digestiva do bebê. Cólica, né? Sim, essa questão das cólicas. Então, eu achei super interessante. Sim. E tem vários tratamentos que auxiliam ali a acupuntura no bebê, né? Sim. Desconfortos que ele tem e tudo mais. Muito legal. Para quem se interessa, né, em buscar esse auxílio, seja para engravidar, seja durante a gestação, pós-parto, ou até mesmo para se equilibrar, né? Porque eu fui buscar você para me equilibrar e a gente sabe que tem muito isso. Conta um pouquinho, então, como é que essas pessoas fazem para... Bom, claro, podem entrar em contato com você, né? Tem todas as suas mentorias e tudo mais. Mas o que é importante a gente ver num profissional qualificado, Ju? Tem alguma coisa, assim, sabe, que é importante? Às vezes, eu quero fazer com agulha, não moro aí perto, enfim. O que a pessoa
pessoa precisa ter esse cuidado, assim, sabe? Porque é importante, né? Sim, muito. Principalmente na parte da fertilidade, é muito importante procurar um profissional que tenha essa especialização em medicina chinesa e fertilidade. Por quê? São diversos termos, por exemplo, se a gente trata um paciente que vai passar por um tratamento de FIV, são diversos medicamentos, nomenclaturas, procedimentos usados no tratamento e que o profissional que vai trabalhar com a medicina chinesa precisa entender. Então, assim, se você procura cuidados, se preparar antes da gestação, principalmente através da FIV, procurar um profissional que entenda do tratamento de fertilidade com medicina chinesa. Procure profissionais que tenham essa especialização. Legal. Eu ainda estou no grupo, né, do meu curso, da minha especialização. Então, assim, são profissionais que existem no Brasil inteiro. Quando existe, por exemplo, no caso dessa minha mentorada, que não reside aqui, eu procurei profissionais que tem essa especialização e recomendei para ela para fazer acupuntura na cidade dela. Então, eu passo o protocolo de acupuntura, mas existe essa interação entre colegas, né, para essa troca, porque, por exemplo, ela está visualizando pessoalmente a pessoa, né? Então, assim, ela vai me passar aquilo que ela tá vendo durante o tratamento, né? Isso é muito legal também, né? Essa troca, essa multidisciplinariedade. Agora, no caso, você tá indicando colegas, mas a multidisciplinariedade, porque muito. Uma vez você já me indicou também o shiatsu, né? Sim. Que é aquela massagem nos pés. Eu indico ajuda. muitas terapias, porque eu usei e eu vi que o resultado é positivo. E é o conjunto, né? É um conjunto. Então, por exemplo, tem profissionais que eu recomendo muito. Por exemplo, constelação familiar, que eu acho uma terapia extremamente essencial para quem quer formar uma nova família. Com certeza. Limpeza de memórias uterinas é maravilhoso, principalmente mulheres desconectadas com o seu feminino. Mulheres com endometriose eu indico muito, né? Então, assim, são terapias que complementam. Reflexologia podal, eu indico muito. A própria psicoterapia, principalmente mulheres que estão tentando engravidar, precisam, né, realizar essa busca, né? Porque tudo isso vai impactar no tratamento. Então, não é somente uma técnica, é um conjunto. Se a gente olhar no caso da infertilidade, a gente pode visualizar ela como um iceberg. A pontinha dele é a infertilidade. O que está por baixo é muito maior. E envolve não só a parte física, emocional, ancestral. Por exemplo, uma das perguntas que eu faço para as pacientes é: como foi a gestação sua na sua mãe? Você foi desejada? Como foi o seu parto? Né? Porque tudo isso são memórias, né? Que por mais que a gente não lembre, o corpo guarda, né? O corpo guarda. As células têm memória, a gente já sabe, né? Microfisioterapia é outra técnica que eu adoro e acho incrível. Não, muito legal. E essas suas mentorias, Ju, como é que elas funcionam? Porque como eu faço presencial, eu não sei. É um curso que você tem, a pessoa compra ou não? Pelo que eu entendi, não. É tipo um sessões online ao vivo, assim, né? Exato, individual, né? São mentorias individuais. Então, são acompanhamentos de acordo, claro, com o prazo, né, com o tempo que a gente tem disponível. Mas no caso, por exemplo, da sua, que é a maternidade consciente, no online são acompanhamentos mensais. Né? No presencial, a gente tem toda essa orientação que as mentoradas também recebem, mas tem as sessões de acupuntura. Na tua fase gestacional, a gente já está quinzenal, né? Então, é ajustável, entendeu? Entendi, depende. Isso, depende. Mas pode ser feitas online, presencial, né? A frequência, ela muda de acordo com o tempo de acompanhamento. Mas, geralmente, no caso da Preparando o Ninho, a cada 20, 30 dias é feito um acompanhamento, né? Legal. E lógico, né? O WhatsApp está disponível 24 horas para dúvidas. Também eu indico muito livros também, que eu acho a literatura é muito importante. E ajuda também, né? Ajuda. Quando a gente tem conhecimento, a gente fica menos medrosa, a gente fica mais consciente do que a gente está fazendo, a importância do que a gente está fazendo de fato. Então, a gente se esmera mais para fazer, conhecimento nunca é demais e te traz
a bagagem para você fazer as melhores escolhas para você. E é legal porque, assim, conhecimento nunca é demais, mas hoje, na era da informação, tem muita coisa. Ah, sim. Então, é legal ter um filtro. Tem. Né? Já passado, assim, por pessoas que estão ouvindo e que vão chegar até você. São pessoas que acreditam nessa linha, né? Mais natural, mais, Sim. né? Enfim, então, é legal ter esse filtro, porque aí você já tá bem encaminhada, principalmente mãe de primeira viagem. Sim, o que eu ouço muito das mentoradas, elas falam assim, elas perguntam muito qual a minha orientação naquela situação, né? Então, como eu já tenho uma bagagem, eu vivenciei também, né? A parte da maternidade, a parte da infertilidade, eu também vivenciei. Então, e eu estudo muito, né? Então, tudo isso me traz essa bagagem para mostrar para elas, né? E também dá opção. E tem outra questão que é bem importante, cada história é única, né? No processo, seja da fertilidade, seja da gestação, cada história é única, cada vivência é única. Então, cuidado precisa ser percebido nesse sentido, né? Individualizado. O que serve para uma não serve para outra, né? A tua experiência foi uma, da outra pessoa vai ser totalmente o contrário, né? Sim, com certeza. Porque ela traz uma bagagem também que vai impactar nisso. Gente, tem uma coisa que é muito diferente, é a tal da pré-concepção e a própria gestação, de uma para outra. Sim, não tem totalmente como comparar. Diferente. Não tem, e é até difícil, assim, ó, desde coisas físicas. Ai, tu sentiu isso? Não senti. Ué, mas eu tô sentindo, mas sabe? Sim. Quanto coisas básicas, assim. Eu tava até falando com uma amiga, aí tem algumas amigas que são mães e tal, eu fui questionar a questão de berço. Compro berço portátil, berço evolutivo, eu compro caminha Montessori. Cada uma tem o que é melhor para si dentro do seu contexto. Então, não existe certo e errado, né? Então, a gestação é isso. E ter alguém para te orientar, conseguir olhar as tuas necessidades, é como essas consultoras de, enfim, amamentação, de próprio enxoval, essas coisas, elas vão olhar para o teu contexto de vida, para como que tu é e conseguir te orientar. O que serve para uma família não serve para outra. Então, a gente escuta, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Bárbara? A gente escuta as opiniões, mas tem que ter um filtro, né? Filtrar aquilo que faz sentido para ti. Qual seria a principal mensagem que você passaria para uma mulher que tá querendo gestar ou que tá gestando e quer levar esse processo todo de uma forma leve, consciente, né? Que é o que a acupuntura, ou pelo menos a sua linha, preza e preconiza, né? Para trazer essa tranquilidade durante esse momento tão importante na vida da mulher. Conexão com o próprio corpo, conexão com o feminino, buscar isso, respeitar, porque é uma fase nova e passageira, quando você vê, termina, né? Então, entender que esse processo exige de você uma nova versão, uma versão que seja mais feminina, buscando mais a introspecção, recolhimento, respeitar isso é muito importante para ter essa leveza na gestação e curtir muito, né? Porque é uma fase linda, é uma fase de responsabilidade, mas uma fase muito linda e é isso. E, Ju, primeiro eu quero te agradecer, assim, porque acho que eu não tinha, né, falado contigo isso pessoalmente, mas foi muito importante pra mim encontrar a acupuntura nesse meu processo, antes mesmo de querer engravidar, porque me ajudou muito nesse desacelerar e me conectar mais com o meu feminino, né? E eu vejo que foi um processo muito saudável pra mim quando eu decidi engravidar, no sentido de eu integrar tudo, eu organizar a minha vida, me organizar, me cuidar, pra tipo, não, agora eu acho que eu estou pronta, confiante, estou pronta. E sabe aquela coisa que dizem, não existe hora certa pra ter um filho. Realmente, se a gente for parar pra... controle, né? Exato, não tem controle. Se a gente for parar pra pensar, colocar tudo no papel, a gente não tem. Não, exato. Mas existem momentos melhores do que outros, assim. Eu entendi que eu engravidei num momento muito bom, porque eu já tinha essa consciência do que
eu preparou para isso. Exato, me preparei para isso. Então, muito obrigada pelo seu auxílio, pelo auxílio também que você está me dando e vai me dar ao longo, né, da gestação. Eu sou muito grata, muito feliz. Eu que agradeço a confiança. Gente, no primeiro trimestre eu deitava naquela maca e eu tava morrendo de sono. Ela me colocava aquelas agulhas e eu falava, ai, obrigada. Eu vou aproveitar. Eu vou dormir. Bárbara, só o inconveniente é que gestante fica menos tempo também. Fica menos tempo. Achei, nossa, super injusto. Gente, fica menos tempo com as agulhas. Então, assim, pra confirmar que não dói. As agulhas não dói porque a gente dorme, a baba, ela coloca uma musiquinha lá, adoro. Essa semana acho que tem, né? Tem. Oba, meu momento de relax. E, enfim, agradecer por todo o conhecimento que você trouxe para as pessoas, né? Eu acho que cada vez mais a acupuntura e essas medicinas tradicionais, elas precisam ser resgatadas, Sim. né? Faladas para que as pessoas possam se beneficiar mesmo, né? Sim. Porque elas estão voltando cada vez mais. Sim. Enquanto você tava falando ali da questão do frio e tal, a gente lembra da vozinha que dizia pra gente não andar com o pé molhado quando tava... pé descalço quando tava menstruada. Não sair com o cabelo molhado. Exato. Eu vou até contar, hoje eu fui na manicure e era lógico que o ambiente estava aquecido, né? Uhum. Mas ela super novinha de manga curta. Quando ela pegou na minha mão, assim, a mão dela estava congelando. Aí eu falei, não, pra mulher não pode, ela estava de cabelo molhado. Ai, que frio. Então, assim, o frio já penetrou no corpo dela. Uhum. Quase que eu perguntei pra ela, por acaso essa menstruação não tem coágulo? Olha... Ou sofre de cólicas, porque são esses hábitos, né? Que trazem esse desequilíbrio feminino, né? Olha que interessante. E quando você é jovem, não presta atenção. Não, até porque não tem essa consciência. E, de novo, não tem a informação. Não. Às vezes até tem, porque vem da avó, vem da mãe, mas não escuta. Não escuta. Não escuta. Então, você que tá ouvindo o nosso podcast, se você sabe de alguém que pode se beneficiar desse papo que a gente tá tendo agora, envia para essa pessoa, porque... esse é o nosso objetivo, que mais pessoas possam ter o conhecimento sobre isso, que possam se abrir, pelo menos, para testar, né? Para outras alternativas e que possam, enfim, se beneficiar de alguma coisa que a gente falou aqui hoje. E se você gostou desse episódio, não deixa de comentar, conversar aqui com a gente, deixa a sua dúvida, sigam a Ju, não esqueçam também de seguir o podcast no Instagram, @Batalks, se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito e, claro, o nosso agradecimento principal hoje vai para Maitá Cosméticos, que é esse lugarzinho maravilhoso, super aconchegante, que combina com os nossos papos. E já que estamos falando de alternativas naturais e de trazer essa nutrição para o nosso corpo, essa é a marca perfeita, já que ela é feita com insumos orgânicos, sustentáveis, aqui da Serra Catarinense. Então, que tem tudo a ver com esse momento de nutrir a gente de uma forma que não vá trazer impactos negativos. Então, se você não conhece a Maitá, o site deles está aqui embaixo também. E se você for de Balneário Camboriú, não deixa de vir visitar a loja deles, que é esse lugar lindo que a gente está gravando e que ficou maravilhoso. E agora eles têm um spa muito gostoso. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada de novo, Ju. Obrigada a você.